nossas aulas aí no PET 3 de Física, na verdade dá início no PET 3 de Física, e vamos trabalhar um tema muito importante dentro da física aí. Nós vamos falar sobre a luz e vamos iniciar o estudo também a respeito das ondas. Uma dica antes de começar a aula e passar para vocês, que o próximo vídeo do canal do Geografisicando, que nós estaremos postando, talvez quando vocês assistam esse vídeo ele já foi até postado, o tema da nossa aula no Geografisicando também é a luz. Então assistam lá no Geografisicando o tema dessa aula, que vai ser também importante, vai contribuir e ajudar para vocês. Bom, o que nós vamos falar aqui sobre essa parte agora do PET? Nós vamos falar sobre a formação de cores, que inclusive eu também já havia passado para vocês e já expliquei algumas partes. O que é a cor ou como são formadas as cores? As cores, elas são formadas basicamente por dois princípios: o princípio de absorção e o princípio da reflexão da luz. Ou seja, uma cor, ela só vai ser vista a partir do momento em que um corpo absorveu, e esse corpo, além de absorver, ele vai refletir a luz. Porque nós vamos ver que quando este corpo só absorve e não reflete, nós teremos ausência de cor. Mas a formação de cor, ela se dá por este princípio: na absorção da luz e na reflexão dessa luz por parte dos corpos. Vamos ver também, e eu já havia falado com vocês também, que essa coloração, ou seja, os tipos de cores, eles estão dentro do chamado espectro visível do olho humano, espectro visível de frequência do olho humano. Ou seja, as cores, elas vão sempre variar para uma frequência que vai variar de 4,3 até 7,5, 10 a 14 Hz, Hertz, chamado de Hertz. Ali também um espectrozinho aí, informação para vocês a respeito dessa formação das cores. Como que funcionam as cores então? A primeira cor que nós temos é a chamada cor branca. E a cor branca, ela é nada mais nada menos do que a junção de todas as cores que se tem. Eu pego, por exemplo, as 7 cores do arco-íris. Junto a essas 7 cores do arco-íris, eu terei a formação da cor branca. Então, o branco é a junção de todas as cores. Juntou-se todas as cores, teremos o branco. Além do branco, nós temos as chamadas cores monocromáticas. O que são cores monocromáticas? São cores que absorvem a luz branca, absorvem toda a luz branca, mas refletem apenas um único tipo de cor. Então, por exemplo, o vermelho é uma cor monocromática, porque a reflexão do vermelho se dá apenas ao vermelho. Se eu pego o azul é uma cor monocromática, o verde é uma cor monocromática. Aí eu pego outro tipo de cor, que é o rosa, por exemplo. O rosa, já vou ver que são a junção de outras duas cores. Vou observar então que o rosa não é monocromático, o rosa é, na verdade, policromático. Ou seja, o que são cores policromáticas? Que absorvem toda a luz e refletem pelo menos 2 tipos de cores, 2 ou mais cores, teremos a formação das cores policromáticas. Então, como eu mencionei para vocês, o rosa é uma cor policromática, o branco é uma cor policromática, já que ele absorve todas as cores e reflete todas as cores também, por isso chamado de policromático. E aqui nós temos um fator importante, que é o preto. O preto não é cor. O preto, na verdade, é ausência de cor. Então, quando eu enxergo um objeto preto, quer dizer que esse objeto absorve todas as cores, absorve toda a luz branca e não reflete nenhuma. E aqui tem um mito importante que a física comprova, fala que é verdade. Não sai de preto na rua com sol quente que você vai sentir muito calor. Verdade, isso é verdade sim. Por que é verdade? O preto absorve toda a luz, absorve toda a luminosidade, e junto com a luz nós temos quem? A radiação, o calor, a onda térmica, e não reflete nenhuma. Então esse calor vai ficar acumulado. Ah, vai de branco que você vai ficar fresquinho. Verdade, porque o branco absorve todas as 7 cores e reflete as 7 cores. Por isso que era importante nos centros, por exemplo, tem uma cidade na Alemanha, por exemplo, que me fugiu o nome aqui, que obrigatória, todos os tetos da cidade, na região central dessa cidade, todos os tetos são brancos. Por que o teto é branco? Justamente para diminuir a poluição, diminuir o calor que se tem lá. Vai absorver todas as cores e vai refletir todas as cores, justamente por causa do branco, que é um fator importante. Então veja bem com relação a essas cores. Como que cai isso, ou cai isso em questões? Vai cair assim. Imagina um quarto escuro, iluminado por uma fonte de luz monocromática. Então falou no exercício. Monocromática quer dizer monocromática,
que emite um único tipo de cor, vermelha. Então vamos imaginar que eu tenho dentro de uma sala uma fonte de luz monocromática vermelha. E nessa sala eu tenho três objetos. Um objeto branco, que eu ponho B, um objeto que eu vou enxergar ele amarelo, que é o A, AM, e outro objeto que eu enxergo que ele é azul, né? Ele tem a pigmentação amarela, a pigmentação azul e o outro objeto branco. Se eu pegar esses três objetos que estão iluminados por uma luz monocromática vermelha, quais serão as cores que eu vou enxergar? Esse objeto branco, eu vou enxergar ele de qual cor? O que é o branco? Ele absorve todas as cores e tem a capacidade de refletir todas as cores. Se a minha luz ela é vermelha, quer dizer que este branco vai absorver o vermelho e vai refletir quem? Vai refletir o vermelho. Por isso esse objeto que é branco, eu vou enxergar ele vermelho, por causa dessa luz monocromática. Por que esse objeto é amarelo? Porque ele absorve todas as 7 cores e reflete apenas a cor amarela. Se ele é amarelo e ele vai ser iluminado por um objeto vermelho, ele vai absorver? Vai absorver. Mas ele vai refletir? Não vai refletir. Então o que vai sobrar para esse amarelo aqui? Vai sobrar uma ausência de cor. Então eu vou ver esse objeto em qual cor? Na cor preta, ou na ausência de cor, na verdade. Aí eu tenho um objeto azul, mesma situação. Se esse objeto é azul, ele está sendo iluminado por uma lâmpada monocromática vermelho, ele vai absorver essa cor vermelha, mas não tem a capacidade de refletir. Então eu vou ver esse objeto em qual cor? Ou, na verdade, eu vou ver esse objeto preto ali, na ausência de cor. Então, são os tipos de exercícios que vão cair para vocês aí, né? O exercício prático e que se tem a respeito dessa forma de cores aí. Então, tenho que ter atenção com essa, se a luz ela é monocromática ou policromática, e nessa absorção aí do branco e do preto. Branco absorve todas as cores, reflete todas as cores. O preto absorve todas as cores e não tem a capacidade de refletir nenhum, por isso chamado de ausência de cor, ok? Quando nós trabalhamos com a luz, nós vamos ver que a luz ela possui uma propriedade extremamente específica dela, que é a chamada dualidade da luz, ou a propriedade, ou a dualidade onda-partícula. O que quer dizer isso? Quer dizer que a luz, dentre os objetos, ou dentro do que nós conhecemos no universo, é a única capaz de ser ao mesmo tempo, ora ela vai ser partícula, ora ela vai ser onda, ora ela vai ser onda, ora ela vai ser partícula. Por isso chamado de dualidade da luz, dualidade onda-partícula, e a luz tem essa capacidade. Quando nós estudamos a luz, nós vamos ver que nós vamos estudar dentro da luz, principalmente ela na sua parte de onda. Então nós consideramos dentro de física, basicamente, que a luz ela é sim uma onda. E o que é uma onda? Onda em física, falando fisicamente, é o tipo de perturbação que vai acontecer em um meio, seja no ar, seja na água, seja no óleo, seja no vácuo, ou seja, a onda é uma perturbação que vai acontecer no meio de forma periódica e que transporta energia, mas em nenhum caso, em nenhuma situação, ela pode transportar matéria. Por isso a onda da praia, a onda do oceano, fisicamente falando, não é uma onda. Por que não é uma onda? Porque ela transporta matéria. Se você estiver lá dando bobeira lá e vir uma onda e batendo, sai te arrastando lá, você é matéria, ela te atravessa. De forma que se eu colocar uma lâmpada, uma lanterna para o seu lado e a luz é uma onda, ela simplesmente vai bater em você e não vai te jogar para lugar nenhum, porque ela não transporta matéria. Então ondas são perturbações que se propagam no espaço ou no meio de forma periódica, isso é muito importante, e transportam energia, mas não transportam matéria. E as ondas são classificadas em dois tipos. Podem ser classificadas em mecânicas ou podem ser classificadas em eletromagnéticas. Quando que uma onda vai ser mecânica? A onda ela vai ser mecânica quando ela tem a capacidade apenas de se propagar em meios materiais. Tem um filme, que eu não vou me lembrar o nome, mas lá do ano 2000, em que eles fizeram toda a sua ação cinematográfica no espaço. A nave explode, acontece uma explosão e eles colocam o barulho da explosão daquela nave lá no espaço. Este filme tem um erro conceitual em física, se eu não me engano é Odisseia, o nome do filme, não vou lembrar, mas o erro conceitual que se tem aí é justamente porque eu pude ouvir o barulho no espaço e você não pode,
porque no espaço, se tem vácuo, o som é uma onda mecânica que não se propaga no vácuo, se propaga apenas no meio material. Então acontece uma explosão no espaço, por exemplo, nós não poderemos ouvir por causa disso, por causa do vácuo. Então ondas mecânicas são ondas que se propagam apenas em meios materiais, elas não se propagam no vácuo. Os principais tipos de ondas mecânicas que nós temos: as ondas sonoras é o principal tipo, o som é o principal tipo de onda mecânica. Temos ainda as ondas sísmicas, dão origem aos terremotos. Ondas marítimas são as ondas que acontecem na superfície dos mares, a superfície da água, aí são ondas mecânicas. E as ondas eletromagnéticas, que é a luz. A luz é o principal tipo de onda eletromagnética que nós temos. Mas o que é uma onda eletromagnética? A onda eletromagnética é o resultado dos dois campos possíveis que nós temos no universo, que é o campo elétrico e o campo magnético. O resultado da propagação e da vibração desses dois tipos de ações, do campo elétrico e do campo magnético, nos dá uma onda eletromagnética. E a principal característica da onda eletromagnética é que ela pode se propagar tanto em meio material quanto no vácuo. Por isso a luz solar ela atravessa todo o sistema solar para chegar até a Terra e atravessa também a atmosfera terrestre. Ela tem a capacidade de se propagar tanto no vácuo quanto em meios materiais. Os principais tipos de ondas eletromagnéticas: a luz é uma onda eletromagnética, raio-x, micro-ondas, as ondas de transmissão de televisão, de rádio, AM, FM, são todas elas ondas eletromagnéticas. Okay? Então, os dois tipos de ondas que nós temos aí. Quando nós trabalhamos com as ondas, nós precisamos entender dois conceitos extremamente importantes dentro das ondas, que é o conceito de período e frequência. E já vou logo dizendo que período é a mesma coisa que tempo. Quando se fala em período em física, eu estou falando de tempo. Tanto é que ambos são representados pela mesma letra. Qual que é a diferença? O período é representado pela letra T maiúscula e o tempo é representado pela letra T minúscula. Tzinho, e a outra fica para vocês aí, dentro dos T's aí. Bom, do período, tempo, então, para vocês observar. O que seria esse período? Quando nós trabalhamos com período e frequência, nós vamos observar que esse período e frequência está relacionado à oscilação ou movimento periódico. Por isso, o período ou frequência está relacionado, e nós colocamos aqui, com o número de voltas ou número de oscilações. Então, o que é o período? O período vai ser o tempo dividido pelo número de voltas, ou é o tempo que um corpo gasta para realizar uma única volta. Por exemplo, quanto tempo o ponteiro de segundos demora para realizar uma volta no relógio? Ele demora 60 segundos. Então, 60 segundos é o seu período. Quanto tempo os ponteiros de minutos demoram para dar uma volta no relógio? Ele demora 60 minutos. Então, 60 minutos é justamente o seu período. Quanto tempo o ponteiro de horas demora para realizar uma volta? 12 horas. Então, 12 horas é o período do relógio. A Terra demora 365 dias para dar a volta em torno do Sol. Esse é o período da Terra. É o tempo que vai ser gasto para realizar uma única volta. E a frequência é justamente o inverso. Período e frequência são inversos um do outro. Se o período é o tempo dividido pelo número de voltas, a frequência é o contrário. Vai ser o número de voltas ou o número de oscilações dividido pelo tempo, pelo intervalo de tempo. Então, se eu falei com vocês que o período dos ponteiros, do ponteiro de minuto, é de 60 minutos, quer dizer, então, que a frequência do ponteiro de minutos é o inverso. Qual é o inverso de 60? É 1 sobre 60. No caso aqui está em minutos, é RPM. Nós vamos ver isso daqui. Se eu pegar o ponteiro de segundos, do ponteiro de segundos, o período do ponteiro de segundos é 60 segundos. Então a frequência vai ser igual a 1 sobre 60, mas aqui está em segundos, Hz, ou chamado de Hertz, e assim sucessivamente. Então a frequência é o inverso do período. O período é o inverso da frequência, então está aqui as duas formulazinhas. Frequência é igual a 1 sobre período e o período é igual a 1 sobre a frequência. Sabemos que o período, já falei que é tempo, e o tempo pode ser dado em 3 unidades principais. Além desses 3, temos várias outras: semanas, dias, meses, anos, décadas, assim por diante. Mas geralmente usamos as duas aqui, ou as 3, horas, minutos e segundos. E para passar de um para o outro, multiplica ou divide por 60. Diretamente de horas para segundos e segundos por horas,
multiplica ou divide por 3.600. E aqui é a relação importante. Se o meu período estiver em segundos, a minha frequência vai ser dada em Hz, Hertz. Se o meu período estiver em minutos, a minha frequência vai ser dada em RPM, rotações por minutos. Se de minutos para segundos eu multiplico ou divido por 60, de Hz para RPM, mesma situação. Vou dividir ou multiplicar por 60, a relação ali entre os números são a mesma. Ok? Quando nós trabalhamos com uma onda ainda, nós precisamos saber quais que são as características físicas dessa onda. E essa onda é composta por 3 partes principais. Essa parte mais alta ali da minha onda, ó, aquela parte mais alta, vocês podem observar que elas são todas iguais, nós chamamos de crista. A parte mais baixa da minha onda nós chamamos de vale. Eu tenho aqui uma reta que nós chamamos de normal ou direção de propagação, é onde essa onda se encontra ou estaria em repouso. A distância deste ponto até o ponto mais alto da crista é chamado de amplitude e vai ser sempre igual à distância desse mesmo ponto até o ponto mais baixo do vale, também a amplitude. Então, se aqui for 2 metros, aqui é 2, 2, 2, 2, 2 metros e assim sucessivamente. Ok? Quando nós pegamos a distância entre duas cristas sucessivas, essa crista e essa crista, nós temos o chamado comprimento de onda, que é o tamanho dessa onda, que vai ser exatamente igual à distância entre 2 vales consecutivos, ou seja, a distância entre duas cristas ou 2 vales consecutivos nos dão o chamado comprimento de onda, que seria justamente o tamanho dessa onda aí. Se eu pegar a minha onda de um ponto de repouso até o outro ponto de repouso, quer dizer que essa onda teve uma oscilação completa, ou seja, toda onda, para ela ter uma oscilação completa, ela precisa obrigatoriamente ter um vale, uma crista e um vale. Crista e vale, eu tenho então uma oscilação completa dessa onda. Eu saí do meu ponto vermelho e cheguei no ponto vermelho, oscilação completa dali. Quando nós trabalhamos com frequência das ondas, nós vamos ver, e eu já falei com vocês, que frequência é o número de oscilações ou o número de voltas em uma unidade do tempo. Quer dizer então que quanto mais voltas uma onda der em um menor tempo, maior vai ser a sua frequência. Então observe que essa onda aqui ela está oscilando muito mais do que essa de baixo. Então essa onda é uma onda de alta frequência e essa onda é uma onda de baixa frequência. O número de oscilações é diferente, mas o intervalo de tempo é o mesmo. Então alta frequência, baixa frequência dentro do mapazinho aí para vocês observarem. Quando nós trabalhamos com essa onda, eu posso calcular o comprimento, o período dessa onda. E aqui nós vamos trabalhar lá na segunda lei de Newton, onde todo mundo acha e pensava que a segunda lei de Newton era só força resultante é igual a massa vezes aceleração. Não! A segunda lei de Newton também traz e mostra pra gente que toda vez que um corpo oscila em um movimento harmônico simples, ou seja, fazendo essa oscilação simples, eu posso calcular o seu período. O seu período é calculado por essa formulazinha. Período é igual a 2π, aquele mesmo π da matemática, vale aproximadamente 3,14, raiz quadrada de m, que é a massa do corpo, que obrigatoriamente tem que ser dada em quilogramas, dividido pela constante elástica da mola, ou a constante elástica de oscilação dessa onda aí, de qualquer corpo que nós tivermos do tipo. Então, usando essa fórmula aqui, nós conseguimos calcular o período da onda. Mas não é tão importante para a gente isso daqui não. O que é mais importante é esse daqui, que é o cálculo da velocidade da onda. E para a gente calcular a velocidade da onda, nós vamos lembrar da formulazinha da velocidade média lá do primeiro ano do ensino médio. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, espaço sobre tempo, distância sobre tempo. A onda não tem distância, a onda ela tem tamanho, ela tem comprimento, que nós chamamos de comprimento de onda. Então, para calcular a velocidade da onda, basta eu pegar o seu comprimento de onda e dividir pelo período, o tempo que essa onda demora para oscilar. É bem simples mesmo, como se fosse exercício de velocidade média. E já falei para vocês também que o período é contrário à frequência. Se o período é contrário à frequência, olha só a fórmula da velocidade da onda. Velocidade da onda é igual a comprimento de onda dividido pelo período.
Mas eu sei que o período é o quê? É 1 sobre a frequência. Então, no lugar desse período aqui, eu vou pôr 1 sobre frequência. Velocidade é igual ao comprimento de onda dividido por 1 sobre frequência. Isso daqui é o quê? É uma divisão de frações. Na divisão de fração, eu conservo a primeira, velocidade é igual ao comprimento de onda, e multiplico pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 1 sobre f? É f sobre 1. Ou seja, f dividido por 1 é o próprio f. Eu posso usar qualquer uma das duas fórmulas para calcular a velocidade de uma onda. Eu posso usar a fórmula velocidade é igual ao comprimento de onda dividido pelo período, ou velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Qualquer uma das duas fórmulas que eu usar, se o exercício me deu período, uso a fórmula do período. Se o exercício me deu frequência, uso a fórmula da frequência, consigo calcular a velocidade das ondas ali, ok? Espero que tenham compreendido. Se alguma dúvida, ou tiver alguma dúvida, pode mandar no grupo lá, que eu estou à disposição de vocês. Um abraço e até a próxima aula. Sextou, hein?